Bom dia aos líderes do Campeonato Brasileiro. A prioridade está valendo até o momento. A gente ficou chateado que foi priorizado o brasileiro e a gente perdeu aquele jogo para o Central Córdoba na Libertadores, mas o Flamengo, então, chegando à liderança do brasileiro, ainda junto com o Palmeiras, né, junto ali com bem próximo de outras equipes, mas você tem ali o Flamengo já liderando no início da competição, terceira rodada, não é motivo para comemorar ainda, mas é importante para quem está buscando o título começar liderando o campeonato. E a gente chega aqui com um oferecimento da Bet, e tá aqui hoje, ó, da Bet oficial da nação. Cara, bateu tudo. Eu falei para vocês, amarelinho do pulgar, bateu, 2,50. 3,30 a odd que eu falei, o Flamengo para vencer o jogo, mais de 1,5 gols na partida e mais de 3,5 escanteios no primeiro tempo. Bateu tudão. Quem foi na minha se deu muito bem. Lembrando que é para jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, é só o troquinho do pão. Cara, a gente está aí então com o patrocinador oficial aí a Bet da Nação. Agora tá. Então vamos lá, a gente tem aqui também o Haroldo, né, a caravana do Haroldo, que você pode vir para o Rio de Janeiro acompanhar os jogos do Flamengo no receptivo fantástico, acompanhar o Mengão na Libertadores, Brasileirão agora, prioridade, Copa do Brasil. A gente vai falar sobre essa questão da prioridade também. A caravana do Haroldo, você tem ingresso, hospedagem, passagem, translado, tudo. Você pode combinar com ele. Para viajar na Libertadores, nos jogos do Flamengo no Brasileirão, fora do Rio, também você pode estar fechando. E o Super Mundial, com aí um baita preço, o preço também está muito bom, o preço para o Mundial, que você pode, inclusive, passar 7 dias na Disney, tem também hospedagem, ingresso, tudo incluído, tá? Pode procurar as melhores condições da caravana do Haroldo. E a gente está emagrecendo aí com a ajuda do programa Mais Slim. Conheça agora mesmo, é só você acessar o link da Mais Cabelo. O programa Mais Slim te garante aí emagrecimento com saúde sem queda capilar. Bem, vamos lá, ligando aqui o arzinho que eu esqueci. E a gente já começa falando dessa questão do Mengão, a prioridade. Eu acho ruim, não é que eu ache ruim priorizar o brasileiro e a gente ser campeão brasileiro se Deus quiser. É que eu acho que a Libertadores está acima. Ainda assim, por mais que eu comemore que o Flamengo venceu no brasileiro, eu ainda considero que a Libertadores está acima. O Flamengo pode ganhar o brasileiro. Eu considero que a Libertadores está acima. Eu acho que o Felipe Luiz errou. Acho que o Felipe Luiz errou contra o Central Córdoba. Não muda nada. E ele vai errar, ele vai ter muitos erros. E eu falei para vocês, temos que dar crédito ao Felipe Luiz. Ele vai errar, vai acertar, vai errar, vai acertar. E ele está numa fase ainda de ganhar experiência. Então não há motivo para desespero. Ele é um grande treinador, para mim é o melhor treinador que a gente tem no Brasil hoje. Felipe Luiz hoje é o melhor treinador que tem no Brasil, mas ainda é jovem, ainda está aprendendo, então isso vai acontecer, tá? Mas eu acho importante priorizar o brasileiro e a Libertadores. Eu acho que agora o Flamengo tem que focar também de ganhar o jogo fora na Libertadores e se tranquilizar. Não ganhou do Grêmio? O Grêmio não é um time copeiro também, famoso? O Flamengo foi lá e ganhou 2-0, amassou, não reconheceu o Grêmio. Agora vai lá, joga contra o Central Córdoba, joga primeiro contra a LDU, não reconhece também, vai lá, ganha os caras porque precisa ganhar. E a gente tem o artilheiro da competição agora do brasileiro, o Arrascaeta, ele assumiu a artilharia com esses 2 gols de ontem, 3 gols na competição, tá junto aí com o Pablo Verratti do Vasco com 3 gols e na frente do Gabriel Tagliari do Juventude, que a gente enfrenta agora essa semana. Tá? Então ele tem 5 gols pelo Flamengo na temporada, é o artilheiro do Flamengo no Brasileirão, com 3 gols. Tem sido decisivo o Arrascaeta e tem sido importante para a gente essa questão do Arrascaeta ser decisivo. O Flamengo foi o único visitante a vencer na terceira rodada do Brasileirão, o único time a conquistar os 3 pontos fora de casa. O Flamengo, única equipe a vencer na terceira rodada aí do Brasileirão. Tá? A gente teve o Bahia empatando com o Mirassol, o São Paulo empatando com o Cruzeiro, na verdade o Cruzeiro empatou fora com o São Paulo, o Mirassol empatou com o Bahia fora, o Palmeiras ganhou em casa, ou seja, o Corinthians perdeu fora de casa, o Vasco ganhou em casa, o Sport perdeu então fora de casa, e o Fluminense ganhou em casa 1-0 do Santos, o Santos perdendo fora de casa, o Santos que se cuide, hein? Olha o que eu tô falando agora, hein? O Santos do Neymar vai acabar caindo.
E aí foi isso, tá? A gente tem aí o Juventude também, que ganhou em casa, do Ceará. O Botafogo jogou fora contra o Bragantino, perdeu de 1-0. E aí, pô, a gente tem esses jogos todos que aconteceram. O Vitória empatou fora de casa com o Atlético Mineiro, o Internacional empatou fora de casa com Fortaleza. Então são muitos jogos aí que aconteceram e nenhum visitante ganhou, só o Flamengo que venceu. Agora, antes da gente trazer a situação aí do mercado da bola, vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar a chegada dos uruguaios, a chegada do Flamengo, a felicidade ali do Arrascaeta, Varela e De La Cruz. De La Cruz também que fez uma grande partida. Vamos ver a chegada do Mengão. Desembarque de jogadores do Flamengo. E aí, Léo? Boa noite. Cebolinha, Matheus Cunha aí, ó. Ayrton Lucas. Ayrton Lucas, olha o Pedro ali, ó. Pedro que vai de ônibus, hein? Olha o João Vitor aí passando aí. Gonzalo Plata. Desembarque, ó, tá vindo ali o trio uruguai ali, ó. O trio uruguai tá vindo aí. Olha eles aí, ó. Arrascaeta que hoje fez 2 gols, né? Olha o Arrasca aí. Eric Pulgar. Eles estão acompanhando o desembarque do Flamengo. Tá vendo o Rei dos Clássicos? Está passando daqui a pouquinho para vocês aí, hein? Bruno Henrique está passando agora para vocês. O Rei dos Clássicos. Passando aí, ó. Bruno Henrique, ó. Léo Ortiz. Grande zagueiro, o nosso xerife aí, Léo Ortiz. Juninho. O Alan vindo aí também, vai ali pro ônibus ali. Alexandro vai passar agora para vocês. Grande Alexandro aí, ó. Flamengo que iniciou essa partida, é líder do campeonato. E agora enfrenta o Juventude. Depois vem o Vasco da Gama. Felipe Luiz vai passar daqui a pouco para vocês aí. José Boto, Felipe Luiz, goleiro Rossi. Estão vindo aí, ó. Olha o Felipe vindo aí. Agostinho Rossi. Felipe Luiz vai entrar no carro ali, ó. Zé Boto passando aqui. Danilo. O Flamengo que já se reapresentou sem folga, 11 da manhã, o Flamengo treinando, hoje já para se preparar para quarta-feira o jogo com o Juventude, ou seja, é um jogo aí importantíssimo para o Flamengo que prioriza o brasileiro, jogadores sem folga. Alguns vão para o regenerativo e tudo mais, mas o Flamengo vai ter aí praticamente um treino para o jogo contra o Juventude. Um treino amanhã. Hoje é regenerativo para aqueles que atuaram, pelo menos em 2 tempos, né? Nem, mesmo que seja um pouquinho só no segundo tempo, mas quem atuou ali pelo menos um pouco, né, nos 2 tempos, já vai para o regenerativo. Quem fez ali pouco tempo, pouca minutagem, aí participa do treino normal. É aquele famoso dia do regenerativo, mas já teve a reapresentação e o Flamengo amanhã é que tem o treino, né, o treino real para enfrentar o Juventude. É um jogo em cima do outro, é uma maratona absurda e o Flamengo tem 3 jogos no Maracanã seguidos, Juventude, Vasco e Corinthians. É momento de aproveitar e tentar abrir uma gordura no Brasileirão. Bem, vamos lá, a gente vai trazer aqui também melhores momentos da coletiva do Felipe Luiz, zona mista com Pulgar e Everton Cebolinha. Vamos trazer aqui alguns lances. O Flamengo perde muitos gols, a gente tem que falar isso aqui, o Flamengo perde muitos gols. Tem também uma resenha engraçada lá na zona mista. Cara, eu vou trazer todos esses bastidores na sequência no final do vídeo, fica até o final, você vai acompanhar os bastidores de tudo que aconteceu ontem
E aí a gente tem aqui informações importantes para passar para vocês, que com relação aí o Carpegiani, técnico campeão do mundo pelo Flamengo, falou sobre o Matheus Gonçalves. Olha só, ele fala o seguinte: eu estou preocupado com o Flamengo. Na minha opinião, é o time que tem o melhor elenco disparado, muito acima dos demais. Tem um menino lá que eu sou apaixonado e poderia ser o 10 da seleção brasileira. Matheus Gonçalves. Só não é titular porque tem o Arrascaeta. Se eu fosse o diretor de futebol, eu ia fazer de tudo para buscar esse jogador para o meu time. Ele é um espetáculo. Quando ele entra, joga com uma extrema facilidade. Faz as coisas com naturalidade, não faz esforço, é natural. Então, Carpegiani exaltando o Matheus Gonçalves, que não tem tido oportunidade no Flamengo. Aí, a gente tem uma informação aqui importante, que o Guilherme Flazueiro e o Flabase trouxeram, que o Matheus Gonçalves entrou na mira de 2 clubes europeus, o Ajax da Holanda, né, e o Como da Itália. Estão interessados aí na contratação do Matheus Gonçalves. Eles fizeram as sondagens iniciais diretamente com o staff do jogador, e ele tem 19 anos, tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027, não tem tido oportunidade e interessa então a equipes italianas. É o que eu falo, não está dando oportunidade para o garoto. Aí começa a surgir oportunidade aí de time interessado. Daqui a pouco o garoto está aí, o caso do Cleiton aí, agora o Cleiton que não quer, né? É quando você menos espera, falta pouco tempo de contrato. Tudo bem, 2027 ainda é um contrato longo, ainda tem 26, 27 e o restante de 25. Mas o garoto já está na hora de ter mais oportunidade, né? O Matheus Gonçalves, essa é a realidade. Joga demais. E o Flamengo procurando tanto um camisa 10 para substituir o Arrascaeta, e tem na base, tem esse garoto que entra e entra bem e arrebenta. Ah, mas você está fazendo um advogado? Não, não é não, eu realmente gosto do futebol dele. Você vê o Carpegiani falando, tá todo mundo vendo. Então é um garoto que precisa terminar de ser lapidado, mas precisa de oportunidade. Essa é a realidade. Tá? Então, trazer aqui agora, antes da gente chamar os bastidores do jogo de ontem, da vitória do Mengão, que garantiu o Flamengo na primeira colocação, a CBF divulgou os áudios do VAR no lance envolvendo o Gerson, daquele pênalti que eles estão chorando, todo mundo reclamando, palhaçada. Claro que não foi, bateu no peito do Gerson antes de bater no braço. E aí, no áudio do VAR, a disputa é clara, a bola vem e ele tenta tirar o braço. Olha, para trás. Ou você acha que ele abre esse braço? Para mim, esse braço está atrás e protegido pelo corpo. Concorda? Seguimos, tá? O braço está atrás da linha do corpo. A bola vem do defensor, saindo da área. Então, tanto a arbitragem de vídeo comandada por Marco Aurélio Fazecas Ferreira, quanto o árbitro de campo Ramon Abate Abel, chegaram a um consenso de não marcar o pênalti a favor da equipe gaúcha. E analista de arbitragem da Rede Globo também falou que a decisão foi acertada, porque a bola resvala, desvia, independente, bate no peito do Gerson e vem ainda do defensor. Então, cara, tipo assim, não tem essa o critério que vem sendo utilizado é esse, não se marca esse pênalti. Podem chorar, podem falar o que for. O pênalti já que marcaram contra o Flamengo do Central Córdoba, que bate na mão do Léo Pereira, não resvala em momento algum. O braço aberto, bateu na mão, é pênalti. É pênalti. Ontem, nada a marcar. Chora, neném. Chora na cama que é mais quentinho. Vamos para os bastidores. Parabéns pela vitória. No jogo passado da Libertadores, você foi preservado, digamos assim, né? Não começou jogando e hoje você começou entre os titulares. Quanto você acha que isso é importante, esse controle entre os jogadores e a rotatividade do elenco? Como você está se sentindo para o próximo jogo, já que o Felipe Luis está fazendo esse trabalho de cautela com os atletas? La verdad que el equipo, hablo en general, todo el equipo está bien. Se demuestra cada vez que hay un cambio, sale un jugador que está cansado y entra otro que está de muy buena forma física, entonces no creo que eso sea una excusa o algo a futuro. El equipo está bien, el grupo está unido y muy bien físicamente. Qual a importância de largar na frente no Campeonato Brasileiro, né, sabendo da dificuldade que tem a competição, da competitividade que tem a competição? O Flamengo nessas primeiras rodadas já está brigando pelas primeiras colocações. Esse é um foco que foi antes de comienzo del torneo. Nos
propusimos ir a pelear los 3 puntos, sea en casa que afuera. Entonces, creo que estos puntos fuera de casa son un poquito más importantes que eso de en casa, porque en casa tenemos nuestra gente, tenemos el apoyo de nuestro público y eso nos permite estar yendo arriba. A última aqui, tá? Eric, a gente viu o time do Flamengo trocando muitos passes, muitas vezes chamando o time do Grêmio para o seu campo defensivo. Isso foi intencional? E como é que foi a conversa no intervalo também para a segunda etapa, o Flamengo voltar um pouco mais ofensivo? Nosotros venimos jugando así desde que estamos con Felipe. Es su estilo, es su modo de juego. A veces en casa impacienta un poquito a nuestro público, pero es nuestro modo de jugar, nuestro estilo y trae buenos resultados. Como é que foi o intervalo? El intervalo nos mostró un par de videos del espacio que estaban dejando de ellos y ahí creo que se puede aprovechar lo mejor que en el primer tiempo. Sempre especial voltar aqui em Porto Alegre. Na arena me sinto em casa. Sempre, independente do time que eu esteja jogando, eu me sinto em casa. Conheço cada canto dessa cidade, cada canto desse estádio. É sempre especial voltar aqui. Everton, hoje em dia a seleção brasileira está sem treinador, por exemplo, e muito está se falando sobre treinadores. O próprio nome do Felipe Luiz é um nome ligado, mas outro que está muito próximo, também é muito falado, é do Jorge Jesus. Como é que vocês estão vendo esse movimento de um possível treinador da seleção? Pode ser ou o Felipe Luiz, que hoje é o treinador de vocês, ou um treinador que já passou e teve a história que teve, como o Jorge Jesus. Cara, o JJ já tem a sua carreira consolidada, né? Aqui no Brasil, muito êxito aqui no Flamengo, está muito bem lá no Al-Hilal, né? Tem conquistado tudo que tem disputado. O Felipe, o treinador que está começando a carreira agora, já vem mostrando suas qualidades, né? Já 3 títulos sob o comando dele, creio que se for um dos dois, vai estar sendo muito bem representado. Cara, em outras temporadas passadas, a gente pecou nisso, no início do brasileiro, pegamos pontos importantes e no final não conseguimos correr atrás, não conseguimos recuperar. Tinha essa meta de começar muito bem, porque a gente sabe que lá na frente, você, que é normal oscilar, você tá com essa gordura. Então a gente procura, nesses primeiros jogos, acumular o maior número de pontos possíveis. Everton, como é que... Everton. Não, vai, Letícia. Obrigada. Parabéns pela vitória. Como foi feito o trabalho ao longo da semana para vocês não deixarem entrar em campo o resultado ruim na Libertadores, conseguir vir aqui hoje, fazer um bom resultado jogando fora de casa, somar os 3 pontos no Brasileiro? E especialmente você, né, que já entrou e participou do gol. Como foi feito tudo isso pelo Felipe Luiz e vocês ao longo da semana? Era virar a página, né? Era outra competição. A gente, óbvio, não queria perder em casa. Creio que em algum momento do jogo a gente pode ter subestimado o adversário, que é normal, mas infelizmente aconteceu. A gente procurou focar nesse jogo, focar nessa próxima partida, porque a gente comenta dentro do grupo que a próxima partida é sempre a mais importante. Foi assim, o professor procurou deixar todo mundo apto ali para quem fosse iniciar, quem precisasse entrar, estivesse pronto, e o jogo de hoje foi assim. Everton, além das vitórias, né, que são muito importantes para esse começo da temporada, são 2 vitórias consecutivas fora de casa, né? Queria que você falasse a importância de ganhar jogos também jogando como visitante. Cara, como eu falei, em outras temporadas, né, anteriores, a gente pecou muito no início e também em jogos fora de casa. A gente tem conquistado já 2 vitórias aí, é importante porque mostra a força do nosso grupo jogando dentro do Maracanã ou fora. E a equipe que quer ser campeão tem que ser assim, né? Então a gente tem mostrado isso nesse início do campeonato, a força do nosso grupo. A gente espera que seja assim até o final. Os jogadores do Flamengo deixando a arena do Grêmio. O diretor José Boto por aqui. De Arrascaeta. ¿Qué más bonito gol, Fábio? La pita tiene mucha calidad. No hay como competir con la pita. Un gran abrazo para ele aí, vi que tocou sinistro também no chute. E esse o que é mais difícil, tá? O pessoal marcando em cima ou ter que lidar com o Léo Dias em cima também? Não. Eu fui um pouquinho por fora, não me meto muito nessas coisas, mas como eu falei, mandar um grande abraço para a Sobis, que é um cara muito querido. 2 gols, amigo do Sobis, pode pedir música. Que música tu pediria? Sim. Sertanejo. Na época quando a Sobis está comigo lá. Valeu, Rasca.
Ô Gerson, falaram que é o jogador mais bonito. Me falaram por isso. Eu acho. Pô, tu é o jogador mais bonito do Brasileirão, é verdade? Não sei, talvez eu esteja na competição, mas vamos aí, se o pessoal tá achando, então tá, né? E esse bigode igual do Mário? Eu gosto do meu bigode, acho da hora. E o principal é minha noiva gosta, então é o que importa. Não, eu perguntou que Mário. Não perguntou que Mário. Não, tá doido? Vamos lá, guerreiro. Valeu. Tá aí Gustavo Coediaco cumprimentando funcionários do Flamengo. O Coediac saiu mais cedo em 2019, mas é considerado campeão da Conmebol Libertadores daquele ano. Boa noite, primeiramente. Foi dessas vitórias da onde a gente vê que esses jogadores são grandes, né? Depois de uma derrota em casa, muito dolorida por nós, como você falou bem, né, os torcedores. Mas temos que entender que o futebol, essas derrotas, elas fazem parte. E depois da derrota, nem os jogadores são os piores jogadores do mundo, tem que trocar todo mundo, e nem hoje, depois da vitória, são os melhores jogadores do mundo e vamos ganhar todos os jogos do ano. Então, esse equilíbrio é o que os grandes jogadores conseguem alcançar, né? Porque depois da derrota, o normal é que o time perdesse a confiança, mas ao contrário do que se viu, desde o primeiro minuto, os jogadores dominando bolas difíceis, tentando jogar, botar a bola no chão em todo momento e achando passes difíceis, os domínios sempre orientados, segundo o que o jogo pedia. Nunca nos deixamos influenciar nem pela derrota, nem pelo jogo fora de casa. E isso realmente demonstra somente uma coisa: o nível dos jogadores, o nível dos atletas que estão hoje no Flamengo, né? E um deles é o Arrascaeta, como você falou, que uma das coisas positivas, eu falei, nem tudo foi um desastre no outro dia, eu falei isso na coletiva, uma das coisas positivas foi o Arrascaeta no outro dia, que ele jogou bem. E mas hoje sim, né? Hoje são desses jogadores que nós temos que aproveitar enquanto está aqui, porque é um jogador especial, ele é diferente. Ele
faz a diferença. E eu já falei muitas vezes, vou falar de novo, é um jogador que escolheu, um jogador desse nível, escolheu passar os melhores anos da sua carreira no futebol brasileiro. Isso nós temos que valorizar muito. Tá? E vão viver momentos ruins e vão ver cobranças, mas esse Arrascaeta aí são poucos os que pisaram aqui no Brasil, são poucos estrangeiros que pisaram no Brasil e fazem o que ele faz.